Leonardo, boa noite, parceiro. Vou fazer uma pergunta aqui para você e vou continuar. Essa pergunta vai ser a mesma para todos os nossos amigos. Se você fosse conselheiro. Ai, Davi. Que é conselheiro. Se conselheiro, é claro que eu não vou te perguntar, Davi, se você votará sim ou não, mas, Leonardo, se você fosse conselheiro e estivesse indo na reunião do Conselho Deliberativo na segunda-feira, quais perguntas, quais dúvidas você gostaria de terem sanadas para realmente votar pela compra do terreno? Sinceramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo participando, contribuindo com o canal. Então, se eu fosse conselheiro, teria várias perguntas a fazer para poder ter 100% de certeza que realmente a construção do estádio é viável e não vai abalar as finanças do clube, né, de forma a comprometer a esportividade. O primeiro ponto que eu colocaria é se existe um estudo sério de qual é o melhor modelo financeiro para a construção, se é SPE, se é você vai lançar o certificado de imobiliário de mercado, se é financiamento bancário. Esse é um ponto que eu acho fundamental, você ter ideia para se dar esse passo. Segundo ponto seria se eles têm ideia do custo da descontaminação do terreno. E terceiro ponto seria em se aprovando, qual seria o limite máximo para o pagamento qual seria o limite máximo de lance no leilão, considerando que a gente, em tese, pode ter concorrente. Boa. Cláudio, se você fosse conselheiro, quais perguntas você faria, parceiro? Tá mutado, meu irmão. Boa noite para todos, primeiramente. Eu quase falei o seguinte, Cláudio, você mutado é um poeta, mas aí talvez você ficasse Não, bravo. mas aí você vai ficar boa, aí é sacanagem. Mas essa frase foi boa, lembra o grande Romário. Vale por Romário, isso legal. Cara, assim, como é uma live, a gente vai ter opiniões diversas a respeito de um assunto muito importante. Onde será que está vindo isso aí? Tá bom, agora vai. Agora pode ir. Alguém está me ouvindo aí. Eu acho que é fundamental que esse pessoal saiba, assim, primeiro que tenha acesso às informações, o que o pessoal do Landim, o que essa turma fez aí, o que eles estão propondo, né? O quanto que isso... Eu acho que a pergunta essencial que não depende, que não dá para responder não dá para perguntar para eles, porque eles vão gastar um dia para defender isso, o quanto que isso vai impactar dentro do futebol do time, né, do futebol do Flamengo, em relação a como é que eles vão resolver a questão do investimento futuro que eles têm que fazer, né, a partir da compra do terreno, né? E o quanto que eles entendem que eles vão ter vamos dizer assim, o esforço que eles vão ter que fazer e como é que eles vão fazer esse esforço para fazer esse estádio. E é muito cruel isso, cara. Assim, eu não tenho certeza assim, sobre o conselho, eu não conheço os caras, mas assim, eu não tenho certeza de quantas dessas pessoas seriam capazes de olhar o balanço, entender a situação atual do Flamengo e projetar isso de uma maneira para ter uma própria opinião, né? Quantas dessas pessoas vão bancar alguma ideia que o Landim tenha sem saber quem vai ser o próximo presidente. Inclusive, a gente não sabe se o próximo presidente vai ser um cara necessariamente apoiado diretamente pelo Landim. A gente já viu algumas opiniões do BAP que são opiniões sensatas, né, no sentido de que, cara, não dá para fazer... o Flamengo já venceu esse estágio lá em 2013, né, de parar de fazer lambança e tomar um rumo minimamente decente, sendo um exemplo dentro da parte administrativa e financeira, ainda que seja um contra-exemplo dentro da parte futebolística. Então, eu não sei quantos desses caras são capazes de olhar para isso e, enfim, estejam apenas movidos pela paixão a ponto de dizer que, puxa vida, vale
quase qualquer coisa para você ter um estádio. Eu, sinceramente, acho que não vale qualquer coisa. Diante do que eu já vivi do Flamengo, com esses meus cabelos brancos, diante do que eu já vi o Flamengo, da decepção que era uma marca dessa, uma possibilidade absurda, né? Um potencial absurdo de riqueza que o Flamengo tinha e que foi assim, vilipendiado durante muito tempo, eu acho muito cruel que a gente comece ou tenha um risco alto de entrar por um caminho em que a gente tenha realmente problemas. Eu acho que a pergunta ia ser assim, cara, ó, show me the money, mostra o que vocês têm para ter né, e vamos ver o que vai dar isso. Não tem uma pergunta específica para fazer para essa turma, não. O Urubu Clube, qual pergunta que você faria, parceiro? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos, perfeitamente. Beleza. Então, boa noite a todos. Eu perguntaria primeiro se eles têm certeza que não dá para fazer esse estádio em Deodoro. Acho que seria a primeira pergunta. Brincadeira. No momento a gente remove o Urubu Clube da live, né? Toma cuidado aqui, que aqui não é uma democracia, parceiro. Falando sério, cara, assim, já perguntaram a questão financeira. Para mim, acho que tem que ser o ponto principal, porque muitas outras questões vão depender de estudos, né? Então, mais aprofundados. Embora tenha como se ter noção inicialmente, mas vai precisar de um estudo mais aprofundado, de um projeto mais aprofundado, mas a questão financeira, para mim, é primordial, porque se você não tem como pagar, você fica até preso em relação aos prazos, né? Que é algo que me preocupa muito. Você tem um prazo de 18 meses para apresentar um projeto, depois 36 meses para fazer a obra, no caso, total. E depois esse prazo pode ser prorrogado. Mas você tem aquele prazo limite, e deve ter multas, enfim. Então, para mim, tem que ter tudo certo. Como é que eu vou pagar essa obra? Vai ter como fazer essa obra nesse prazo e, principalmente, como é que eu vou pagar essa obra? Então, eu reiteraria essa questão da parte financeira, que, para mim, não tem como eles chegarem lá na reunião e não ter como apresentar um projeto sem como vou pagar esse projeto. Thiago. Cara, primeiro de tudo, eu votaria nessa reunião, porque eu sou conselheiro no treino, mas eu estou morando fora, então não tem como votar. Eu acho que isso é um dos problemas da democracia no Flamengo, né? Não tem voto à distância. Agora, eu não acho que nem seja uma questão de fazer perguntas, né? É um grande problema isso, a forma como eles colocaram de ser um prazo tão apertado entre a aprovação ou a rejeição, entre a votação no Conselho e o leilão, né? Você tem aí 2 dias, você não tem nem muito que possa fazer, né? Você tem que decidir com base no risco que colocaram, assim como foi no caso do pacote da TV. Então, eu acho que tem muitas perguntas no ar. No fundo, você teria que voltar no tempo para eles poderem fazer os estudos e acho que responder, pelo menos parte dessas perguntas, né, as partes mais incertas. Acho que o Flamengo, essa é uma votação sobre o risco que o clube aceita para ter esse terreno, né? Então, para mim, seria muito mais, de fato, uma questão do estudo de alternativas, né? De se a gente não comprar, não fizesse esse lance, o que aconteceria. Hoje a minha impressão de que seria de que empurraram um risco que eu acho que o Flamengo tem que correr nesse momento, mas que a gente não deveria ter feito isso e chegado nesse ponto, a ponto de correr esse risco, né? De comprar um terreno que você tem variáveis muito arriscadas de descontaminação e de ajuste do viário ali, né? Então, para mim é mais até uma pergunta para as chapas concorrentes para o próximo triênio, que é quem vai decidir pela construção e é quem vai, de fato, botar o dinheiro grosso e o dinheiro que arrisca a saúde financeira do Flamengo potencialmente por conta da construção do estádio, né? Então, não sei, talvez a principal pergunta é se eles têm uma máquina do tempo para poder voltar e fazer isso de uma forma melhor e mais profissional, né? Antes de eu passar para o Kellyson e para o Davi responder, isso responde uma pergunta que tem sido feita incessantemente aqui nas redes sociais do canal,
e nos comentários aqui dos vídeos, que é essa que o José está perguntando aqui. Por que não fizeram todos esses questionamentos há muito tempo atrás e deixaram para fazer essa reunião faltando menos de 5 dias para o leilão? Cara, esses questionamentos a gente faz aqui no canal faz 2 anos. 2 anos. E assim, isso é uma crítica. E assim, o que eu falei ontem, respondi vários comentários, é o seguinte. Só um imbecil completo criticaria tudo que uma diretoria faz, e só um imbecil completo aplaudiria tudo que uma diretoria faz. Quando a diretoria acerta, a gente aplaude. Quando eles erram, nós criticamos. Como é um canal de futebol, o departamento de futebol erra muito, nós criticamos muito o departamento de futebol. Então, quando os caras acertam a parte financeira, a gente elogia a parte financeira. A questão é, o processo, do jeito que o processo foi conduzido, construído, desenvolvido, não deu para os conselheiros, o Thiago e o Davi, fazerem essas perguntas. Se você não bate na porta lá do Landim, me responde aqui como é que está aqui a questão do estádio. Não é assim que funciona. Então, as perguntas todas, e assim, eu acho até que o canal teve uma função nisso, de educar algumas pessoas para saber o que elas precisam perguntar, né? Lembrando, esse canal foi o primeiro a levantar, por exemplo, a questão da contaminação. O primeiro falou, está contaminado, está aqui os documentos. Então, as perguntas foram feitas, não houve respostas. O canal não tem essa visibilidade, essa força de provocar a resposta da direção do Flamengo. E os conselheiros não tiveram essa participação. Não dá para, assim, vai lá, faz uma pergunta. Não existe isso. O único fórum para essa pergunta é o fórum que vai acontecer na segunda-feira. Kellyson, quais perguntas você faria? Quais são as dúvidas aí para a questão do estádio na reunião de segunda-feira? Boa noite, tudo bom com você? Está ouvindo tranquilo? Estamos ouvindo tranquilo. Como é que vai o seu pé? Pô, tá na mal ainda. Tá péssimo. Mas não tá doendo, graças a Deus, mas tá recuperando. Então, Kiko, eu perguntaria basicamente 2 coisas, né? Qual o modelo que ia fazer para fazer o construir estádio, né? Seria SAF, CEPAD? Essa seria a primeira. A segunda, se não for usar nada disso, ou só com recursos do time, do próprio clube, quanto tempo que ficaria que impactaria na contratação de jogadores? Se teria projeto para contratar jogadores jovens, se seria projeto para manter esse elenco aí, que estamos com peças, por exemplo, contratar, igual tá sonhando no Claudinho, pô, paga 18 milhões de euros um jogador que faz várias funções, que vai ficar no time, mas uns 3 a 5 anos que seria um prazo para a construção desse projeto. E a terceira pergunta que eu faria seria em relação à contaminação. Por exemplo, vai lá conseguir o terreno. Aí eu queria saber se eles iam ter um estudo falando, certeza que apesar da contaminação, fazendo todo o processo para descontaminar, se a gente vai conseguir construir estádio. Se a gente comprar o terreno porque está passando um cavalo selado na nossa frente e você não tiver como construir um estádio lá, como é que vai fazer com esse terreno? Se vai vender, se vai construir outro empreendimento do Flamengo, fazer uma cidade do Flamengo, enfim. Fazer outro projeto sem ser com estádio, né? Fazer alguma coisa voltada para o Flamengo ganhar uma receita. Grande Davi Spiro. Você não ficou por último à toa, parceiro. Davi, quais perguntas você vai fazer na segunda-feira? Se você puder fazer pergunta, claro. Você vai... Qual é a sua dúvida nessa questão do estádio? Pessoal, olha só. Qualquer pergunta que eu vá fazer se tornará irrelevante. A questão da maneira como a coisa está sendo colocada, infelizmente, é o prato pronto. Tá? Fechei um pouco a porta e tá frio. A situação já está vindo com o prato frio. E o que eu sinto e entendo, tá, que a segunda-feira vai ser votado o seguinte: quem é que você quer que toque a obra do estádio? É a situação atual, que o candidato do Luiz Rodolfo, é o BAP ou é o MGM? Essa que é a pergunta que vai ser feita. Porque qualquer pergunta que a gente faça, tá? E se qualquer corrente política vetar pelas razões mais óbvias, tá? E plausíveis e justas, essa corrente vai ser acusada de ter votado contra a construção do estádio do Flamengo.
Então, a situação ultrapassou esse estágio de qual pergunta a gente faria para esclarecer e votar corretamente a compra do terreno. Infelizmente, isso passou. Não tem, é irreversível. Eu acredito, inclusive, que a votação vai ser vai passar por uma vitória esmagadora, porque nenhuma corrente política vai querer votar contra a construção do estádio.